Olá meninas, tudo bem minhas dolindas? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre um período super especial para as mulheres, que a gente fala muito pouco, mas eu acho que a gente vai fazer uma série de vários trabalhos e conversar bastante, que é justamente o período do puerpério. Bom, o puerpério é um momento mágico, veja, você engravidou, sua gestação foi exatamente como você queria. E aí você preparou o chá, você comprou tudo, você fez o chá na hora que você queria, né? Um chá de revelação, você arrumou o quarto do bebê como você queria, da cor que você escolheu o nome, você escolheu tudo. Bom, beleza. E aí você teve o bebê, foi pra maternidade, o parto foi da forma que você estava esperando, tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí uma coisa sai completamente do seu controle, que você não esperava. Uma coisa tira você completamente do eixo e do chão. É um período especial chamado puerpério. O puerpério é esse período especial que a mulher passa por transformações fisiológicas, hormonais e emocionais. Na verdade, eu acho que são um dos maiores momentos de mudança que você oscila, né, que a gente tem é justamente o momento do puerpério. Ele acontece entre 45 e 60 dias, a gente tem uma variação, né, e é um momento de imensas transformações. Você tem que lembrar que o puerpério, você está saindo de um estágio onde você está grávida para um momento onde você começa ou você volta a não estar mais grávida. E aí as primeiras mudanças que você tem são as mudanças fisiológicas. Vamos começar a numerar, né? Mas você tem essas mudanças fisiológicas, você começa a tudo no seu organismo, né, começa a voltar para o lugar. Você tem a contração, essa retenção uterina, né, que antes ela estava completamente ocupada pela criança, e aí a gente tem uma mudança de um útero, quando está ocupado pela criança, a gente pode pesar entre 1 a 1,5 kg, e aí ele volta para 60 gramas, por exemplo, né? Você tem um sangramento que você permanece com eles após o nascimento da criança por vários dias, né? Que muita gente às vezes fica preocupado, mas ele é justamente fruto dessa retenção, dessa contração, dessa volta do seu útero para o lugar e para o tamanho que ele tinha anteriormente, né? Então é um sangramento, né? Completamente natural. Muita gente até diz assim, mas não está saindo só sangue, o sangue um pouquinho em pedaço. Não se preocupa, amiga, tá tudo sob controle. A natureza, ela é perfeita. E aí a gente tem várias mudanças, assim, a gente tem questões hormonais, como por exemplo, o momento da amamentação, que você começa a produzir mais leite, né, claro, evidente, porque você é estimulado por essa questão do aleitamento, e aí, durante alguns dias, né, 2 ou 3 dias, você começa a perceber alteração de temperatura. E essa alteração de temperatura é justamente esse momento da amamentação, né? Desse início, vamos colocar desse pico, dessa importância, que vai passar. É uma coisa mesmo do seu organismo se adaptar. Se adaptou, passou. Mas que causa em algumas mulheres um momento assim de muita frustração e de muito desespero, né? Por isso que eu acho que é tão importante durante toda essa fase, né, você ter toda uma discussão antes, se você é mãe de primeira viagem, mesmo que você não seja, cada gestação ela é diferente, cada parto ela é diferente, cada puerpério é diferente também. E eu acho que duas coisas muito importantes é saber que 25 dias após o nascimento, a gente começa a uma cicatrização natural do nosso endométrio, né? Nosso útero, essa camada que nos protege ali, a parte interior do útero, ela começa naturalmente a cicatrizar. E com isso, 30, 40 dias, 45 dias após, a gente pode ter uma ovulação. E aí, se houve fecundação, vamos começar o ciclo tudo de novo. Se a gente não tiver a fecundação, então calma, é uma menstruação. E aí, mesmo assim, essa máquina maravilhosa, ela está completamente pronta, né, para uma nova gestação. Mas essa não é a ideia agora. A ideia é a gente falar que a gente vai passar por esses momentos, e eu acho que esses momentos eles são fundamentais para a gente entender assim, se você vai passar por tudo isso, amiga, mãe, é importante você estar preparada.
É importante você ter o teu núcleo de apoio que vai dar a sustentação suficiente para entender essa parte fisiológica que você vai estar passando, porque são processos naturais de muitas dúvidas. Conheço mãe de 2, 3 filhos que cada gestação e cada puerpério tiveram questões fisiológicas diferentes, porque seu corpo vai ficar flácido, porque você vai desinchar. Algumas mulheres de uma forma muito rápida, e aí vem a flacidez, vem a questão da mudança da cor, da estria, que você começa com a amamentação e nesse período puerpério começa a mudar, né? Algumas elas desaparecem, muitas estrias desaparecem, outras infelizmente ou felizmente vão fazer parte da nossa vida, né? Como nossas marcas felizes para sempre, né? Então quem tiver sua estria ou gestação não precisa esconder, tá certo? Enfim, mas hoje eu não quero nem falar muito somente dessa questão fisiológica do nosso corpo. Eu acho que a gente merece fazer uma discussão aberta, tranquila, sobre as questões emocionais que passam por todas essas mulheres nesse país, que é um momento que, depois de muita conversa com várias amigas, eu chamo da síndrome da mãe perfeita, que é o momento do puerpério. Porque eu não sei se você consegue entender, mas o período antes do parto, você consegue planejar tudo e a maioria das coisas sai exatamente como você planejou. Se você preparou o chá de bebê, ele vai acontecer naquele dia, naquela data, com aquelas pessoas convidadas. Se você preparou o quarto do bebê, ele vai acontecer daquela cor, daquela forma, com aqueles móveis que você planejou e que você queria. Mas o puerpério não, amiga. Puerpério não tem isso. Além do bebê, você vai estar passando por todas essas transformações fisiológicas e as transformações hormonais. É muito comum esse período você ter um jogo de vai e vem hormonal, de alto e baixo, entendeu? De super alegrias e super momentos de tristeza, ou de medo, de angústia, que só você entende. É um mundo muito particular de cada mãe e é um mundo tão particular que às vezes as mães entram em depressão pós-parto. A gente tem que entender que essa depressão ela vem de uma frustração porque você não consegue controlar mais as coisas como você fazia antes do parto. E a gente tem que entender que esse período é um período que você tem que dar um passo de cada vez. Não precisa correr, entendeu? Não adianta, na verdade. E está tudo bem. Se você conseguiu fazer, ótimo. Se você não conseguiu fazer, calma, mãe. Também está tudo bem. E a gente tem que entender que isso é o correto. As pressões que a família coloca, mesmo sem querer, que eu acho que muitas das pressões, né? A casa arrumada, o quarto limpo, a criança porque não tomou banho, né? Porque você ainda tá assim, você não tomou banho hoje, não vai pentear esse cabelo, né? Vai dormir um pouco. Assim, são frases que na verdade elas nos impõem uma determinada pressão para a gente estar aparentando ser num momento de extrema felicidade, quando muitas vezes internamente a gente não está conseguindo dar conta da quantidade de coisas que está à nossa volta e que por mais que a gente tenha sonhado e esteja extremamente feliz por aquele bebê, a gente está completamente angustiada e infeliz por estar no puerpério. E isso é um sentimento que não precisa você ficar desesperada nem esconder. As mães passam por isso e isso é normal. Então eu acho que quando a gente diz assim, vamos conversar mais sobre o puerpério, é a gente tirar essa máscara da mãe perfeita e entender que a gente passa por um momento de tristeza, que às vezes não é possível a casa estar 100% pronta, não é possível você estar linda e maravilhosa, não é possível você receber visitas e estar tudo bem, tá certo? Não é possível você atender todas as pessoas e todos os pedidos a toda hora de todo mundo, porque agora sua prioridade no seu puerpério é você e o seu bebê. E eu acho que isso é fundamental nesse momento de transformação, nesse momento onde você está dando atenção ao recém-chegado. Porque isso é o bebê, o recém-chegado a esse mundo, é o recém-chegado a essa família, é o recém-chegado à família que você montou a partir de você e que você não precisa dar satisfação à sociedade, você não precisa dar satisfação ao mundo, você não é obrigada a postar foto o tempo todo, você não é obrigada a receber visitas na hora que você não quer receber visitas, você não é obrigada a sair para jantares porque a família vai se reunir, alguém vai viajar e alguém tem que ver. Não, não é obrigada a isso. É um momento particular muito seu, que você tem que se resguardar e que você tem que ficar protegida e proteger a criança também. Muita gente, talvez as pessoas um pouco mais novas, como assim, eu sou de uma família muito tradicional e a gente tem vários costumes muito ligados
a ancestralidade, a gente respeita isso, né? Então são coisas assim que vieram da minha avó, e a minha avó aprendeu com a avó dela, e que a gente respeita isso, que veio do interior, enfim. E quando eu era criança, quando uma mulher paria na rua, ninguém chegava perto da casa que aquela mulher tinha parido. Não era medo nem nada, era porque era um respeito para que não fizesse zoada na frente da casa daquela mulher, entendeu? Porque ela precisava descansar. E ninguém visitava também a mulher, né? Ninguém ficava com a curiosidade de morrer, que se não visse o mundo acabava, porque tem que postar uma foto, porque tem que... Não, ninguém fazia nada disso. Então a mulher chegava do hospital, da maternidade, ela ia para dentro da sua casa, toda a vizinhança, né, sabia, a rua sabia, o prédio sabia que aquela casa tinha um recém-chegado, e todo mundo fazia o máximo de silêncio, simplesmente, né? Mandava um recado dizendo que estava à disposição, quem era mais próximo às vezes mandava uma canja, mandava uma comida pronta, já para facilitar a vida daquela casa. Se a mãe fosse uma mãe, só a mãe e o marido, alguém sempre ajudava, hein? Mas era uma ou outra pessoa, e todo mundo aguardava um período, né, que eu me lembro como se fosse hoje, que era 7 dias, que a gente ficava contando os dias para ver o novo vizinho, quando a gente era criança. Quando fazia 7 dias, a própria mãe chamava ou ia na casa, ou mandava um recado na casa das pessoas dizendo que começou, ou já estava bem, né, ou desejava receber a visita daquelas pessoas. E aquilo não tinha um convite formal, aquilo não era uma coisa que você mandava um e-mail, que também nem existia, né? Você não mandava uma carta, não tinha um ofício circular para os vizinhos para eles saberem daquilo. Aquilo era uma coisa natural, fazia parte da cultura, um costume. E eu penso que isso se perdeu com o passar dos anos, e as pessoas começaram a ser muito invasivas na vida do outro. Primeiro que a pessoa se permitiu ser invasiva, né? A partir do momento que a gente posta tudo, que tá comendo, que tá vestindo, que não tá não sei o que, como se o outro tivesse que bater palma ou fazer alguma coisa. E você, Dola, qual é o seu papel, ou como você pode ajudar nesse período tão especial da mulher, que é justamente o puerpério? Veja, primeiro a gente falou dessas questões fisiológicas, hormonais, né, da questão da alteração emocional, que tem muito, né, desses picos de alteração. Isso é uma coisa comum, a gente falou sobre isso, mas isso é uma coisa que a mulher passa. O seu papel dentro disso, ele pode ser estabelecido desde a questão do planejamento do parto. Lembra que a gente já falou sobre isso? A gente vai falar muito mais sobre planejamento de parto. Então, quando você está ali com a mulher e você faz seu planejamento de parto, o planejamento de parto tem esse nome, mas ele pode incluir tanto ações antes do parto, o próprio período do parto em si e também o puerpério. Então, se a gente sabe que a gente tem esse intervalo de 40 a 60 dias, que vai variar o puerpério dessa mulher, o nosso planejamento de parto tem que incluir atividades, caso a mulher queira, né? Mas você tem que oferecer, eu acho que essa é uma obrigação nossa, se você for uma educadora perinatal, se você gostar também de trabalhar na questão do puerpério, de atividades, ações, o tipo de ajuda que você possa dar a essa mulher nesse período especial. Porque, como eu disse assim, você pode ser, tem vários tipos de doula, vários tipos de atuação, mas eu tô falando para aquelas que gostam, que acham importante e que querem trabalhar nesse período especial do puerpério. Então, você pega o planejamento de parto e diz, olha, você vai ganhar um bebê, tal, não sei o que, eu vou ficar com você, a maioria dos casos, né, algumas horas após o nascimento, que é justamente o período da amamentação, da pega, que você tira as primeiras dúvidas, né, que você, sei lá, ajuda a mulher a tomar o primeiro banho, caso seja um parto normal, se for um parto cesáreo, até chegar alguém da família, porque a gente sabe que hoje é muito comum o fato de mulheres solteiras, né, decidirem fazer o seu planejamento familiar e resolverem ter o bebê, ou às vezes até ela é casada, tá com alguém, mas o companheiro não consegue chegar no parto, enfim, tem várias situações. E aí você pode incluir, justamente nesse plano de parto com essa mulher, ações do puerpério. Olha, eu fico até tal hora, mas se você quiser, eu posso também trabalhar com você o período do puerpério. E esse momento é um momento delicado, e eu acho que isso tem que estar dentro do contrato da doula. Lembra que a gente falou uma vez de contrato? Muita gente me pergunta, eu vou falar muito mais de contrato ainda.
Por quê? A gente tem que estar dentro do contrato da doula e tem que estar ali no planejamento de parto, porque tem que estar claro para essa gestante até onde vai o seu serviço. Olha, eu vou fazer esse planejamento de parto com você, eu trabalho no puerpério, sim, agora eu trabalho dessa forma. E aí você vai definir com essa mãe como é que é o seu trabalho, quantas visitas você faz, certo? Dentro dessas visitas, o que é que está incluso nas visitas, certo? Porque a doula, ela dá atenção ao trabalho específico à mãe e à criança. Então, assim, eu tenho vários casos de reclamação de mulheres que queriam outro tipo de profissional e achava que a doula, por exemplo, ia arrumar a casa, entendeu? Ia não sei o quê. Não, a doula ela tem um trabalho específico. Agora, claro que a doula também pode fazer alguns serviços que eu acho que é bacana. Tipo assim, a mulher no primeiro dia não pode se levantar. Então, estar dentro do nosso planejamento, a gente ensinar a fazer sopas, ou deixar uma primeira sopa pronta, entendeu? Ou preparar uma canja. Vai muito do contrato, do que você está combinando com essa mulher. Mas você pode ou não fazer, vai depender muito daquilo que vocês, de qual é a necessidade dela e daquilo que você se propõe, daquilo que você sabe, você coloca para fazer. E aí vai os primeiros cuidados, a questão do primeiro banho, entendeu? A questão do cuidado com o umbigo, que aí você pode fazer. Eu conheço uma mulher que ela não tocava no umbigo de jeito nenhum. Então, assim, o trabalho foi até o umbigo cair, porque todo dia tinha que ir lá limpar. Então, tem gente que não toca no umbigo, que não gosta do umbigo, que não chega junto, que acha que, enfim, tem várias questões de crenças também, né? Então, tem essa questão do umbigo, tem a questão do primeiro banho, entendeu? De explicar o que é o cerne, né? Que é aquela proteção. Então, assim, a gente tem a questão da alimentação da criança, da questão de ensinar a pega. Tem os problemas com a pega, com a amamentação, né, que é um outro mito que se a mulher não amamentar o mundo acaba, e a gente defende a amamentação, só a gente sabe, entendeu? A importância que tem essa questão do aleitamento para a criança e para a mãe também que está amamentando, mas a gente também sabe que existem mulheres que não conseguem, que tem problemas, que tem fissura, que tem rachadura, e aí você é um instrumento muito poderoso para ensinar essa mãe, entendeu? A tirar aquele primeiro leite, a poder ajudar na cicatrização, né, das rachaduras, né, de ensinar como é que ela pode fazer para armazenar um leite, entendeu, para poder dar para a criança posteriormente. Caso essa mãe tenha muito leite, eu acho que a própria doula pode incentivar ela a ir no banco de leite fazer essa doação, né. A questão da higiene, eu acho que é importante em alguns casos, a questão dos pontos, caso de uma cesárea, enfim. O trabalho da doula é infinitamente importante no puerpério. Eu tenho várias amigas doulas que só trabalham no puerpério e eu tenho várias amigas que não gostam de trabalhar no puerpério, gostam de trabalhar o antes e o durante, né, o que é o próprio trabalho de parto. Então vai muito daquilo que você sabe, daquilo que você se dispõe a fazer. Mas mesmo que você não saiba, aí vem o nosso trabalho de backup. Às vezes uma não gosta, mas a sua backup adora o trabalho de puerpério. Mas independente disso, eu acho que mesmo que a gente não trabalhe, aí vem a questão de trabalhar em conjunto com outras parceiras, mesmo que não seja sua backup, de você orientar essa mãe que existe um trabalho de dolagem após o nascimento, né, no período do puerpério, e você até indicar uma outra parceira sua, uma outra amiga que goste muito de trabalhar no puerpério, para que essa mãe tenha esse apoio fundamental. E uma coisa importante para a gestante, assim, você vai fazer seu contrato, amiga, você deixa determinado aquilo que você precisa de apoio. Então eu preciso de apoio na amamentação, eu vou precisar de apoio na questão da minha primeira higienização, que eu vou estar sozinha, eu preciso de um apoio para chegar no banheiro, tomar um banho, eu preciso de apoio na questão da pega, eu preciso de apoio na questão... Enfim, você vai determinando, né? Sobre suas prioridades, o tempo, os dias que você vai precisar de apoio, porque o trabalho da dolagem, ele é um trabalho remunerado, então você precisa se organizar financeiramente para poder pagar esse trabalho, é um trabalho como qualquer outro, entendeu? E a gente também já conversou sobre essa questão da importância da gente poder chegar claramente para as mulheres, para as gestantes,
para essas famílias e dizer, olha, o trabalho da doula é um trabalho remunerado e a gente precisa ser pago por aquilo que a gente faz. Então, eu acho que é fundamental a gente poder listar a quantidade de trabalho que a gente vai fazer, é fundamental a gente poder dar essa alternativa para a mulher, mas é muito importante isso estar escrito no nosso planejamento de parto, é muito importante isso estar pré-determinado no nosso contrato com a doula, isso garante a segurança da mãe para aquilo que ela está desejando, almejando, enfim, tudo isso, mas também garante, né, um trabalho mais satisfatório para a doula. E claro que mesmo tendo um contrato, caso a mulher queira um dia mais ou um dia menos, isso são coisas que eu acredito que pode ser mudado, né, numa conversa, eu quero acrescentar tantos mais, eu vou viajar e não quero mais aquela última visita, mas mesmo que não quero, vamos ali deixar claro que não quero e que foi uma escolha da mãe não querer porque ela vai viajar, ou porque ela não gostou, ou porque ela decidiu fazer outra coisa, enfim. São vários motivos, mas também tudo está pré-determinado. Então, amiga, você que trabalha como doula, você que quer se formar nessa profissão maravilhosa, entendeu? Você que é mãe, que está indecisa, não sabe se era necessário ou não ter um trabalho no puerpério, não sabe se era importante ou não ter uma doula te acompanhando nesse momento especial. Saiba que é fundamental ter uma doula nesse momento, que ela pode te ajudar muito nesse momento de empoderamento, ela pode te ajudar muito a você crescer, a fazer você superar várias demandas que são te impostas durante o trabalho do puerpério. Mas principalmente, mãe, não se cobre tanto no momento do puerpério. Vai ser momentos e vai ter coisas que você vai conseguir fazer, e vai ter momentos e vai ter coisas que você não vai conseguir fazer. Não ligue tanto para a pressão. Se você conseguiu fazer, que bom, que ótimo, tá tudo bem. Mas caso você não tenha conseguido por algum motivo, porque você está cansada, porque você não quer, ou porque você definiu que aquilo não é importante para você e não é importante para o seu bebê, não se preocupe, também está tudo bem. Lembre-se que esse momento do puerpério, apesar de ser difícil e de ser frustrante em vários momentos, ele vai passar. O bebê vai se adaptar a essa nova casa. Esse recém-chegado, ele vai virar um membro da família, ele vai conhecer todo o ambiente, os vizinhos, a família, os animais da casa, todo mundo. E você também vai voltar a ser aquela mulher diante da gestação. Você vai voltar, o seu corpo vai voltar a ser o que era. E você vai passar por isso com muita alegria e vai dar tudo certo e vai estar tudo bem. Grande beijo a todas vocês, minhas doulindas. Até a próxima.